Olá, nobres amigos! Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II, Lucas Docas, e nesse vídeo aqui, a pedido de nosso nobre amigo Ronaldo, farei mais um dos ECs. Como seria? Como seria se os romanos tivessem derrotado os germânicos e dominado a Germânia na Batalha de Teutoburgo? Antes de tudo, essa série dos como serias, ECs e todo o resto aí, é importante ressaltar que é um exercício de imaginação com base no que conhecemos da história e em fatos similares que ocorreram em outros momentos dela. Então é uma tentativa de prever como seria o mundo se tal coisa não fosse igual. E neste caso é importante ressaltar que eu já fiz vários ECs aqui relacionados a Roma nesse canal. Esse Roma nunca tivesse existido, esse Roma não tivesse caído. Neste caso eu não vou trabalhar a ideia e se Roma não tivesse caído, eu vou trabalhar a ideia apenas do e se Roma tivesse conseguido derrotar os germânicos na Batalha de Teutoburgo e colonizado este povo. Então vamos lá. A primeira coisa que podemos imaginar é que, num cenário como esse, e conhecendo o Império Romano como ele realmente era, o fato de Roma ter ou não derrotado os germânicos não mudaria muita coisa na história no sentido de Roma cair ou não. Parece um detalhe bobo, mas é importante ressaltar isso porque Roma não caiu porque um germânico invadiu Roma, ou porque algum povo germânico invadiu Roma, mas caiu por fragilidade própria. Não importa quem tivesse invadido, não mudaria nada. Roma ia cair do mesmo jeito, enquanto as suas estruturas frágeis de poder continuassem existindo. Então, não. O fato de Roma, nesse suposto mundo, ter derrotado os germânicos e colonizado eles, não impediria de Roma de cair. Ah, e um detalhe importante também. Quem derrubou Roma mesmo não foram os povos germânicos em si, foram ações de povos vindos do Oriente. Os germânicos apenas aproveitaram de brechas do caminho que apareceram. Se não fossem os germânicos, poderiam ter sido os eslavos, poderiam ter sido, sei lá, os nórdicos, poderiam ter sido povos não europeus mesmo, povos da Sibéria e da Ásia Menor. Então, a primeira consequência lógica de se imaginar é que Roma ia cair do mesmo jeito. Não sei se no mesmo momento, porque talvez isso pudesse mudar em função dos germânicos. E quando eu falo isso, eu falo pelo seguinte, porque a Germânia seria um território a mais para Roma, e um território a mais para afastar invasões bárbaras da capital. Então, talvez isso desse uma vida maior a Roma. Alguns anos, algum século a mais, não sei. Mas possivelmente faria alguma coisa assim. Então temos aqui já uma coisa. Talvez não mudasse o fato de Roma cair, mas poderia mudar a data. Por esse motivo, e pelo motivo do acréscimo populacional que causaria o Império, ao acréscimo de forças, ao acréscimo de riquezas, enfim. Essa seria a primeira consequência de Roma ter derrotado os germânicos em Teutoburgo. Segunda consequência lógica mais fácil de acreditar. Se Roma eventualmente tivesse derrotado os germânicos, ela teria colonizado praticamente a Europa inteira, só sobrando resquícios muito longínquos do leste e do norte da Europa. Ou seja, só sobrariam povos eslavos e nórdicos como povos não colonizados pelos romanos. Ah, sobraria meia dúzia de celta aí espalhado por alguma ilha isolada da Britânia, mas isso provavelmente pouco faria de diferença. Mas uma consequência provável que aconteceria seria uma colonização da Germânia, uma vez que Roma colonizou muito bem todos os seus territórios continentais, e tanto que a própria Romênia hoje fala línguas latinas. Um exemplo de um território um tanto quanto longínquo a Roma e preservou sua cultura por causa de sua colonização. Lembrando, colonização não é uma mera dominação militar, mas haveria uma forte tendência dos romanos colonizarem a Germânia e não ser uma mera dominação militar como foi na Britânia, porque a Britânia era uma região mais isolada, tinha que atravessar mar, né? Os romanos não eram lá grandes navegadores, era muito mais distante, inacessível. Porém, por outro lado, e isso até com uma característica de eslavos do Cárpato, que conviveram com os romanos durante a Era Romana, é que o fato de os romanos dominarem ou até colonizarem partes de alguma região não garantia o domínio completo dela aos romanos. E por que eu falo isso? Porque os eslavos sobreviveram dos Cárpatos, mesmo convivendo com os romanos. E eles sobreviveram ali naquela região à dominação romana, vivendo em florestas, em montanhas, em áreas isoladas, onde os romanos não conseguiam alcançá-los. Tal coisa aconteceu também nas Ilhas Britânicas, onde alguns grupos celtas também conseguiram fazer isso. Então, possivelmente tal coisa poderia acontecer com os germânicos também, preservando traços de cultura e língua deles, como aconteceu nas Ilhas Britânicas e entre os eslavos do Cárpato e dos Balcãs, vamos dizer assim. Porém, é óbvio que qualquer lugar que há colonização romana, há uma culturalização romana também. Há uma aderência à cultura latina, ao latim vulgar utilizado no lugar, mesclado com a língua comum dele. Então, podemos dizer que, caso tal coisa acontecesse, talvez teríamos grandes regiões da Alemanha hoje falando línguas latinas,
talvez Frankfurt falasse uma língua parecida com o francês e não com o alemão. Afinal, a Frânquia, os povos francos surgiram na região de Frankfurt. E se mesclasse com o latim lá, talvez a França fosse ainda mais latina, falasse uma coisa mais similar ao espanhol, ao catalão, coisa assim. E aquela região da Alemanha falasse algo parecido com o que é o francês hoje, né? Isso seria uma outra coisa bem possível de ter acontecido, até provável. Esses aí acho que são as coisas mais prováveis que poderiam ter acontecido, no caso. Uma outra coisa muito provável é que onde há colonização romana, os conhecimentos romanos vão juntos. Elementos da cultura vão juntos também. Então talvez os clássicos estilos de construção em enxamel que vemos na Alemanha hoje, talvez tivessem sido substituídos pela alvenaria romana. Uma outra consequência disso talvez fosse uma não invasão saxã na Inglaterra. Por que isso, Docas? Porque os saxões saíram de áreas alemãs, áreas de planície, áreas de fácil chegada. Se os romanos tivessem vencido Teutoburgo, provavelmente teriam dominado a Saxônia também. E até talvez territórios nórdicos, como não só a Dinamarca, que é uma mescla de nórdico e germânico, mas pudessem ter chegado até em partes da Suécia ou da Noruega, em caso dessa vitória ter ocorrido. O que provavelmente tomaria mais tempo dos saxões. Eles teriam que se reestruturar primeiro, voltar a ter um excedente populacional para depois sair para invasões em outros territórios, coisa que eles tiveram um excedente populacional muito grande e até de líderes guerreiros muito grande, por isso uma expansão ultramarina. Mas se tal coisa não tivesse ocorrido, poderia ter impedido as invasões saxãs na Inglaterra, o que talvez significasse uma Inglaterra mais céltica, menos traços nórdicos ou germânicos. Já não há muito, mas já imaginou, menos ainda, a Inglaterra poderia se parecer muito com a Irlanda, caso que nem esse. E talvez até uma chegada a conflitos com os povos eslavos, lá na Polônia, por exemplo. Mas assim como invadir a Escandinávia, isso também já seria uma especulação. E uma especulação maior, porque eles teriam que primeiro ter derrotado os germânicos na Batalha de Teutoburgo, para depois ir para outras regiões, né? E com uma Europa mais latinizada, pode ter certeza, a maior parte das línguas europeias teriam traços latinos. Haveriam bem menos línguas sem traços latinos. Talvez nossa compreensão seria maior. Uma outra coisa que isso poderia significar também seria uma cristianização maior da Europa, uma vez que quando o Império Romano se tornou cristão, o cristianismo rapidamente se expandiu pelos seus domínios. Então, uma Alemanha romana poderia indicar uma Alemanha já cristã, poderia indicar até que o cristianismo chegasse aos nórdicos e aos eslavos mais cedo, o que significaria uma Idade Média menos pagã. Ou seja, talvez até uma aceleração dela, reduzindo o período que durasse como Idade Média em si, uma vez que metade do período medieval foi constituído por um período pagão bárbaro. Mas, enfim, acho que não tem... Acho que aqui eu falei tudo que eu imagino ser possível de mudar, que possivelmente isso influenciaria no mundo. Agora, como eu disse, eu não acredito que isso influenciaria na queda de Roma. Talvez mudasse o momento da queda? Talvez. Mas eu não acho que isso impediria Roma de cair, porque Roma caiu em função de uma estrutura de poder já em ruínas, já em autodeterioração, uma crescente vinda de invasores do Oriente, e uma incapacidade de manter as fronteiras e as forças militares. Então, sim, eu acredito que a queda de Roma era algo meio que inevitável, e não seria esse fato que mudaria tal coisa. Outra coisa que eu acredito também nessa história é que eu não vejo como isso mudaria fatores como tecnologia no mundo de hoje, por exemplo. É aquela coisa, é muita especulação, e vejo por que talvez isso alterasse alguma coisa, e se alterasse eu não vejo como calcular tal coisa. Então é o tipo de palpite que eu também não darei nesse vídeo. Fronteiras nacionais. Outra coisa que provavelmente mudaria, mas é uma coisa que seria mais difícil de prever como se comportaria também. Porque, sim, a atual Alemanha é oriunda de uma não colonização romana. Mas se tivesse sido colonizada por Roma, como que se dividiria a coisa? Seria a mesma forma? Não seria? Provavelmente seria diferente, mas como? Não dá pra saber. Então, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, que isso tenha ajudado vocês em alguma coisa, que tenha sido uma curiosidade histórica legal, assim, uma forma diferente de pensá-la. Se gostaram, por favor, deixe seu joinha. Se não é inscrito, por favor, se inscreva, também ajuda muito a gente. E mais do que isso, então se você achou esse vídeo interessante e quer passá-lo adiante para que outras pessoas vejam, compartilhe ele em suas redes sociais. Deste modo, esse vídeo chegará a mais pessoas. Obrigado e até a próxima.